gentileza, deputado Vicente Cassione. Senhor presidente, eu ouvi o deputado Jarbas Lima e subscrevo as considerações que Sua Excelência fez relativamente a 2 pontos. O primeiro, e isto é para embasar a pergunta que farei, o primeiro ponto diz respeito à imputação que nós temos que examinar, feita pela mesa da Câmara, na representação, e pelo Partido dos Trabalhadores, imputação feita ao deputado Sérgio Naia. A imputação, do ponto de vista formal, e é exclusivamente sobre isso que esta comissão deve se manifestar, a imputação da mesa da Câmara é única. É uma única imputação. A de que o deputado Sérgio Naia confessa ter praticado uma falsificação. A imputação não é no sentido de que ele teria dito, e ao dizer que falsificou, já aí estaria caracterizada a quebra do decoro. A imputação na representação da mesa da Câmara é clara. Está aqui dito: conclusão. Pelas precedentes razões, entendo que face a manifesta confissão do senhor deputado Sérgio Naia de falsificação de documento, feita perante vereadores, etc, etc, etc. O que se imputa na representação é o fato de ele haver falsificado. Isto é, a mesa tomou as suas declarações como uma confissão de um fato materialmente realizado. A representação do Partido dos Trabalhadores, além dessa imputação, faz uma segunda imputação, que seria a de continuar a exercer sua atividade como empresário ao arrepio da lei, com a vedação que a lei impõe, no sentido de que não pode o deputado federal gerir empresa e contratar nesta condição com o poder público. São essas as 2 imputações. Nós verificamos que a imputação da falsificação, dada como confessada, esta imputação já perde força, na medida em que fica claro, aparentemente até agora, de que não houve a falsificação material, mas houve apenas a proclamação por parte do deputado de que teria praticado este ato, que não praticou na realidade. Isto não impede que o decoro possa ser atingido na medida em que alguém faz uma declaração de que praticou atos reprováveis, ainda que não os tenha praticado. Então, a pergunta que eu vou fazer ao deputado Sérgio Naia, com base no que disse ontem o senhor Rui Quintão, vereador da cidade de Três Pontas, com base no que disse ontem a presidenta do partido PPB, senhora Adriene, e com base no que confirma hoje em seu depoimento o deputado Sérgio Naia, a pergunta que eu faço, embora pareça redundante, porque as respostas já foram dadas, tem a ver com o meu próprio anseio da busca da verdade, neste caso, e do meu convencimento pessoal, tem a ver com o seguinte. O deputado Sérgio Naia hoje disse aqui que julgava que estava sendo filmado ou que ali havia um cinegrafista que ele supunha ser
ligado à sua própria emissora de televisão, que ele desconhecia a presença de um outro cinegrafista e que, portanto, sendo ele o titular da emissora de televisão, estando ali o seu cinegrafista, não imaginava que as cenas que eventualmente pudessem ser filmadas viessem ao conhecimento público. Então são duas condições. A primeira condição é saber qual o limite físico, qual o espaço físico e, consequentemente, que tipo de abrangência terá o comportamento do deputado do ponto de vista do conhecimento de terceiros, qual o limite em que ele estaria obrigado a manter um determinado comportamento, sob pena de, não mantendo o comportamento, estar a ferir o decoro parlamentar. Isto é, se essa fita que saiu de Três Pontas e ecoou e repercutiu em toda a nação, num dos programas de televisão de maior audiência deste país, se essa fita não existisse, a pergunta que se faz é: o comportamento do deputado Sérgio Naia, ainda que ele confinado nos limites daquele encontro com os vereadores e algumas pessoas de Três Pontas, ainda assim poderia caracterizar lesão ao decoro parlamentar, independentemente de a fita existir ou não existir? Esta é a primeira pergunta. A esse respeito, as testemunhas ontem e o deputado Sérgio Naia hoje dizem que houve, na própria ocasião, o desmentido a respeito da afirmação por ele feita de que falsificara a assinatura do governador. Ontem as testemunhas disseram que ele, naquele momento, disse que era brincadeira. Sua Excelência, na defesa que apresentou à mesa da Câmara, disse que se tratava apenas de uma forma de demonstrar prestígio naquela oportunidade ao fazer a afirmação, e hoje Sua Excelência disse que textualmente, que expressamente naquele momento, referiu que era brincadeira, até disse que chegou a piscar e falou que era brincadeira o que ele dizia ao vereador Rui Quintão. Então nós estamos no seguinte impasse: nós temos a versão das testemunhas, nós temos a palavra do deputado, no sentido de que naquele momento houve o desmentido. E temos duas fitas gravadas que não são fitas de filmagem integral e corrida de tudo quanto aconteceu naquele instante da reunião ou do encontro. Se a fita corrida existisse do começo ao fim, seria Deputado fácil. Vicente Cassione, eu pediria a Vossa Excelência Eu estou que, baseando porque é uma única pergunta que eu vou fazer ao deputado Sérgio Naia. e que fizesse uma de cada vez para que pudesse... É uma só. É que eu estou alinhando dentro de um raciocínio lógico a base da minha indagação. Se a fita corrida existisse, bastaria a nós que agora, quando fôssemos ver a fita ou as fitas, constatássemos se realmente houve o desmentido naquele instante, tanto por parte dele, quanto por parte daquilo que foi afirmado ontem pelas testemunhas. Como nós já sabemos que as fitas não são fitas de filmagem integral e corrida, temos, portanto, uma fita editada que pode ter gravado ou não gravado o desmentido. Eu pergunto ao deputado Sérgio Naia nesse instante: em que momento, para quando nós virmos a fita, pudermos ter ideia e nos situarmos, em que momento Vossa Excelência disse que se tratava de uma brincadeira? Em que momento Vossa Excelência, dirigindo-se ao vereador Rui Quintão, disse que aquilo, evidentemente, não era sério? Isto é, após fazer a afirmação, quanto tempo depois
sequência houve após a afirmação, até que chegasse o instante, se não foi imediato, do desmentido que Vossa Excelência teria feito no momento em que teria piscado para o vereador, dito que era brincadeira e que aquilo que Vossa Excelência tinha falado, na realidade, não era sério. Cronologicamente, para que nós nos situemos na visão da fita editada, em que momento isto teria acontecido e exatamente como aconteceu o momento do desmentido. Isto é, que Vossa Excelência reproduza como se deu esse desmentido e esta afirmação de que o que o senhor tinha dito não era sério e de que era brincadeira. É a única pergunta que eu tenho a fazer. Pois não. Deputado Sérgio Naia, por gentileza. Vai ser muito rápido, senhor presidente. Vossa Excelência, Vicente Cassiano. Eu tenho certeza que antes de sair dessa sala, que foi o plenário, num canto do plenário que estavam reunidos, para ir para uma outra sala onde estavam as costureiras para me pedir uma ajuda que estava com salário já dias atrasado. Nesse instante, eu falei, ô Rui, é lógico que isso é brincadeira, ele começou a rir. Mas foi dito, não sei se foi filmado, quando, antes de não acabar, no sair da sala, no caminhar para a coisa, eu falei, Rui Quintão, é lógico que é brincadeira, eu estou te provocando, eu tenho liberdade com o Rui Quintão para fazer esse tipo. Quanto à falsificação que o senhor falou do governador, assinatura do governador, isso nunca existiu, porque foi da draga que o DENOX, o diretor do DENOX, em Belo Horizonte, chama-se, já falei aqui, Rubens Coelho. Foi um contemporâneo de escola. E tinha um irmão que era Arthur Coelho, era meu colega de turma. E eu conheço Rubens desde coisa, brincavam muito, eles moravam juntos. E eu pedi ao Rubens para emprestar uma draga que o DNOS emprestava a todo mundo. Ele emprestou a draga para a cidade de Três Pontos. Acabando a obra, a draga teve até o motor fundido. O Tadeu, muito coisa, consertou o motor da draga, ficou lá uns 2 ou 3 meses. Aí eu pedi a ele se podia levar para Leopoldina. Ele falou que podia levar para Leopoldina. Não há no processo assinatura de governador nenhum. Jamais assinei, ou melhor, falsifiquei ou assinei para o governador em local algum, em tempo algum. Falo isso com a maior lisura do mundo, com toda, assim, com a consciência, jamais falsifiquei assinatura, não só do governador. O senhor imagina, uma draga do DNOS, como é que ia ter a assinatura do governador? Foi um blefe meu, foi uma patota, que às vezes no interior a gente conta à vontade. Agora, desse encontro entre amigos, eu jamais também estava percebendo que tinha outra televisão filmando para botar em Jornal Nacional. O senhor me desculpa com muita humildade, que eu tenho preservado por onde passo, por toda a conduta de um parlamentar. O senhor vê, tive problemas com um colega aqui, que chama-se Agostinho Valente, que através do Paulo Delgado, ele mandou esse ano, falou que vinha para Brasília me pedir perdão pela agressividade, pela coisa que falou junto à revista. Paulo Delgado disse, olha, tem uma missão. O deputado Agostinho Valente quer vir a Brasília pedir perdão do que puseram na boca dele. Não foi ele bem que falou assim. Você pergunta ao deputado Paulo Delgado se eu estou mentindo. Ele pedindo perdão do que fez contra a minha pessoa. Está satisfeito, deputado Vicente Cassiano? Estou satisfeito, senhor presidente.